E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP da Austrália. E aqui comigo está a Débora Sandeiro. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BBcast. E finalmente podemos começar mais felizes, mais animados, com uma esperança renovada. Afinal, parece que começou o ano agora. Ferrari conseguiu uma vitória, Carlos Sainz conseguiu uma vitória. Eu estou falando sobre vitória. Foco no que é importante, que é a vitória. E é isso, né? Se não tivermos mais nada em 21 corridas, pelo menos Carlos Sainz venceu uma outra corrida e segue aí quebrando a sequência de vitórias da Red Bull. Este é o grande responsável. Exatamente. Bom, o Carlos Sainz que vai ser eternamente lembrado, né? O cara que impediu a 100% de dominância da Red Bull, e esse ano parece que está impedindo 100% de dominância do Verstappen. O Vettel tá na minha cabeça, o Vettel tá pensando em mim. Já a segunda abertura que a gente faz, a primeira não rolou, porque eu tô falando do Vettel. É que ainda tô muito feliz em ver o Vettel dentro do Porsche, sabe, pra correr Le Mans. Então essa emoção ainda está vivendo. Mas é isso, Carlos Sainz venceu, seguido de Charles Leclerc e Lando Norris. Vamos falar sobre o GP da Austrália, tudo que rolou nessa etapa emocionante, que agraciou aqueles que decidiram ficar acordados de madrugada. O pessoal tirando sarro, vocês vão ficar acordados mesmo para que o Verstappen ganhar? Acordar para assistir Globo Rural, não tomaram susto com a cotação do café de Guaxupé, mas tomaram susto com a vitória de Carlos. E digo mais, reforço o que a Polita falou, vamos manter para as próximas corridas de madrugada, porque não sabemos qual é o culpado do Verstappen estar ganhando todas. Então quem dormiu nesta etapa, continue dormindo nas próximas, e quem ficou acordado, continue acordado. E aí a gente vê se dá assim um chabu, né, novamente. Mas assim, as forças precisam continuar equilibradas. Bom, vamos manter. Mas antes de prosseguirmos com o podcast, recadinhos do Paddock como sempre. Lembrando o pessoal aí da nossa campanha de financiamento contínuo, coletivo e contínuo do Apoia-se. No link tá na descrição desse podcast. Então, acessando aí no agregador favorito de vocês, tem o link do nosso Apoia-se. Se possível, verifique uma forma de apoiar aí o boletim do Paddock. A partir de R$1, você já consegue apoiar o projeto. E também, sempre que você for fazer compras lá na Amazon, utilize o nosso link que está sempre na descrição. Qualquer produto que você comprar utilizando ele, a gente recebe uma pequena comissão, mas já ajuda a manter o projeto. Você também pode se tornar membro do Boletim do Paddock no YouTube, isso também ajuda a gente, sempre recordando vocês que às terças pós-corrida nós fazemos nossa live, e a live desse final de semana, como a Rafaela disse lá no Twitter, vai ter muita coisa pra gente falar, e a Alice, fique tranquila, nós vamos fazer algumas fofoquinhas também, que tem algumas coisinhas pra gente falar aí, que vai ser bem legal pra você. Bom, Débora, uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente no podcast, mas a gente vai debater um pouco sobre o que resultou na troca do Sargent pelo Albon. Vale só citar o pessoal aí que num dos treinos livres, no primeiro treino livre, na verdade, o Albon bateu o carro de uma forma bem estranha, assim, no questão de... Eu já vi carros bater piores e não estragar o chassi, e dessa vez ele bateu de uma forma que eu jurava que só ia atrapalhar ali no máximo a troca de câmbio e mudanças das suspensões, e não, estragou o chassi a ponto do Albon não poder voltar para a corrida no TL2, e no TL3 ele assumiu o carro do nosso querido Sargent. A gente teve esse problema, né? O Albon acabou batendo. É um piloto mais experiente, mas a gente tem que lembrar que na Austrália a pista é extremamente verde, então eles têm dificuldade de aquecer os pneus e também muitas das vezes conseguir construir um emborrachamento. Apesar de basicamente todas as categorias estarem correndo na Austrália esse fim de semana, eles tiveram essa dificuldade para poder gerenciar o carro aí. Então, além do Albon que bateu, teve outros pilotos que acabaram cometendo erros nas voltas e perderam o carro, passaram pela brita. Teve outros momentos ali em que até teve, né, um estrago no assoalho. O próprio Verstappen foi uma das vítimas aí do assoalho danificado por ter passado em zebra. Mas aconteceu isso com o Albon e logo ali no final do TL1 já falavam da possibilidade dele assumir o carro do Sargent. A Williams esperou o carro voltar para poder fazer a verificação ali, ver que o dano era muito mais severo do que eles esperavam, e logo eles tomaram a decisão, né, que
chateou alguns, mas não tinha muito o que fazer, que entre o Albon, que era um piloto mais experiente, apesar de ter batido, era melhor ter ele guiando o carro do que o Sargent, que provavelmente ficaria no final do grid. E acho que até acabou contribuindo, né? Porque o Sargent no TL2, quando ele tava com o carro, ele deu uma girada que, tipo, se tivesse encostado no muro, ia ser bem complicado pra Williams. Só que, de novo, né, gente? É aquela coisa que, assim, por mais que a gente veja o James Vowles falando do quanto que ele tá tentando mudar o Williams e trazer um aperfeiçoamento para a equipe, eles estão muito atrasados em desenvolvimento, tanto da fábrica quanto do carro. E foi algo que ele falou, né? A gente não tinha um terceiro chassi pronto para poder levar para a Austrália, então na terceira corrida do ano eles não tinham essa peça sobressalente para poder usar em caso de acidente, e que eles iam correr, né, contra o tempo para poder preparar essa peça para que eles possam contar com ela nas próximas corridas. Mas há um tempo atrás eu escrevi um texto lá pro BP falando sobre isso, né? O chassi é uma das peças mais caras do carro e nem sempre todas as equipes conseguem produzir essa peça logo no começo da temporada, ou sequer assim tem a possibilidade de ter uma sobressalente para, se acontecer um acidente, eles trocarem. Eles fazem muito trabalho de tipo tentar corrigir e remoldar ela com massa, com o que é possível ali, desde que não afete a célula de sobrevivência do carro, né? O que isso vai impactar o piloto em um acidente, porque é algo muito caro. E equipes que estão no final do grid, elas têm realmente mais dificuldade para poder manejar essa peça, e a Williams está sofrendo com as consequências. Tipo, ela não tem dinheiro para isso e não tem fábrica que dê vazão de construir um terceiro chassi. Bom, isso é uma coisa que vai impactar até mesmo já no desenvolvimento do próximo chassi. É uma coisa que até o próprio James falou, não do próximo, mas de atualizações para o chassi atual. Então eles vão ter assim uma demora em apresentar novas peças, e teve o gasto a mais, né? Porque acabou ali nem terminou o TL2, na verdade, quando eles já definiram que não tinha o que fazer, não tinha como recuperar esse chassi. Eles já fretaram um voo para mandar o chassi para a Inglaterra, para a fábrica. Então aí eles têm que deslocar até os engenheiros, os mecânicos, o pessoal da fábrica que estava de folga foi para a fábrica para poder já arrumar esse chassi para ele poder voltar e o Albon utilizar ele no GP do Japão. Então assim, é algo também que vai pesar para a Williams, é algo ruim para eles, e é até legal que para vocês verem como é bom, além de acompanhar o BBcast aqui, é também acompanhar os posts que a gente faz lá no BBcast, que essa semana eu soltei um texto falando sobre o James ter ficado assustado, que quando ele foi verificar como é feito toda a gerência de peças, equipamentos da Williams, é tudo feito por uma planilha só de Excel com mais de 20 mil linhas. Para quem trabalha com Excel sabe que isso daí é um terror, e era só aquela planilha de Excel que controlava toda a parte de manutenção de equipamentos da Williams. E aí ele ficou mega assustado com isso, porque assim, se é uma planilha que se dá pau, se estraga, esquece. Aí a Williams perderia um histórico gigantesco de informações. Então isso tudo reflete no momento que a Williams está de desenvolvimento, de modernização, em que o James tem que conflitar com isso. E aí uma das coisas que vem de conflito é tomar essa dura decisão. Manter o Sargent, que é um piloto que a gente sabia, é notório que ele não conseguiria entregar o mesmo que o próprio Albon, ou colocar o Albon no carro e correr o risco do Albon não pontuar, mas pelo menos, né, tá ali com alguma chance, que é o que a gente vai comentar na hora que for falar da corrida. Bom, então, pessoal, agora a gente já vai direto ali para a classificação, para comentar a disputa pela pole. A gente tinha uma grande ali expectativa com a Ferrari, porque a Red Bull durante os treinos livres não foram tão bem, assim, aquela coisa do bem da Red Bull, né? Tava conseguindo ficar no top 10, mas falando muito, até relatando muito que o carro da Ferrari estava melhor, e o próprio Verstappen reclamando dos freios, mas é aquela coisa, né? A gente nunca sabe quando o Verstappen tá reclamando por reclamar, ou se tá reclamando por algo válido, né? Mas eu até achei que ele tava reclamando além da conta esse final de semana, porque ele geralmente reclama no primeiro treino livre e no comecinho do segundo, assim, de alguma coisa que ficou pra Red Bull resolver. E ele reclamou a sexta-feira inteira, tinha a rádio dele falando de alguma coisa do carro. E o mais engraçado é que geralmente ele e o Pérez reclamam de coisas diferentes. E eles estavam muito na mesma linha do que estava acontecendo com o carro.
E chegou no terceiro treino livre, o Verstappen ainda tava reclamando sobre o carro. Então, assim, por mais que ele terminou o terceiro treino livre com muita chance de conseguir a pole, chamou a atenção esse fato dele, tipo, tá sempre achando algum defeito. Exato, então isso já... Mas é aquela coisa, né? A gente fica pensando que é Max Verstappen reclamando, até que na classificação a gente viu que realmente a disputa ia ficar entre Max Verstappen e as Red Bulls, não, entre Max Verstappen e as Ferraris, mas nossas fichas estavam mais para cima do Leclerc, né? Que é aquele piloto que a gente sempre falou, que é um piloto muito rápido de volta lançada, que é um excelente piloto na classificação, mas no Q3 ali a gente já viu que não ia ser bem assim, né, Débora? Que Max Verstappen ia disputar realmente aí com o Carlos Sainz a pole. O Carlos já estava vindo de treinos livres bem fortes. Era outro piloto que era um possível candidato a pole. E o duelo ficou realmente entre eles. Mas com o Verstappen tendo uma vantagem muito maior, né? Do que o Carlos poderia entregar ali. Exato. E aí a gente teve a pole obtida pelo o Max Verstappen. Acho que um dos destaques que a gente pode trazer ali da questão da classificação foi que Lewis Hamilton ficou de fora do Q3, né? Ele não conseguiu obter tempo para chegar entre os 10 primeiros. O Albon, que é aquela coisa, né? A gente já falou que é referente a ele ter tacado o Sargent e se valeria a pena ou não. Foi uma coisa muito discutida fazer o que o James fez, pois já colocou o carro em 12º, né? Então, assim, já era algo que dificilmente o Sargent conseguiria, vamos pôr dessa forma. Mas o destaque realmente aí da classificação, acho que foi o Tsunoda, que conseguiu um honroso 8º lugar. Tsunoda que tá fazendo por merecer essa vaga aí Nossa, eu esqueço completamente o nome da equipe. Eu penso no Visa, aí penso no Racing Bulls e meu cérebro não sabe qual que utiliza, né? Se é aproximação ou por inserir. Mas do Racing Bulls, e é aquela coisa, né? Como ficou 10 posições de diferença entre Tsunoda e Daniel Ricciardo, que agora a gente também pode falar a realidade sobre o Ricciardo, porque o fã-clube dele se tocou o quão ele é, né? Mas eu tô achando muito legal o Tsunoda conseguir ter esse destaque em classificação, depois em corrida, porque mostra que realmente ele é um piloto veloz, é um piloto capaz, ele só não era um cara muito bem, vamos supor assim, direcionado, né? A gente tinha essa sensação de que na equipe ele ficava muito volúvel, a hora era jogado de uma forma, a hora era jogado de outra, e nesse final de semana acho que tudo encaixou muito bem para ele. Acho que falando assim, não só da classificação do Tsunoda dele ter colocado o carro ali entre os 10, mas quando terminou a corrida, o feedback dos dois pilotos era bem oposto, né? O Tsunoda falando do quanto que o carro do ano passado e comparado com o desse ano evoluiu bastante, que ele tá sentindo essa diferença dos carros, que ele tava muito feliz com o ritmo da Racing Bulls no final de semana, da oportunidade de brigar ali por pontos, e do quanto que o Ricardo tava falando o oposto, né, do quanto que esse carro ainda é muito parecido com o do ano passado, que ainda tem muita dificuldade na corrida, que depois de uma classificação ruim, ele ainda tentou ali alguma coisa, mas não foi possível. E na verdade, o começo da corrida do Ricardo, tipo, ele não conseguiu ultrapassagem, ficou ali preso, né? Foi um fim de semana que alguns pilotos tentaram dizer assim, mas dá pra poder ultrapassar, mas uma parte muito importante do GP da Austrália é você se classificar bem. É uma pista que hoje tem um pouco mais de chance de ultrapassagem, mas não é lá também aquele espetáculo de pista para poder ultrapassar, e o Ricardo ficou ali muito preso no final do pelotão. Então acho que o que eu chamaria atenção para a corrida de ambos, né, é da diferença de feedback que os dois estão tendo, do quanto que o Tsunoda tá satisfeito com o carro. É óbvio, é um carro ruim ainda, né? Não tá satisfeito, tipo, porque ele tá com um carro campeão. Ele tá satisfeito que, dentro da medida do possível, eles estão conseguindo entregar alguma coisa. Conseguir pontos é muito importante, né? Foi até algo que ele ressaltou ali no meio do pelotão que tá tão apertado. Ele conseguiu pontos. E aí a gente pode dizer, né, também que o Tsunoda, depois da punição do Alonso, que a gente vai comentar também, ele conquista 6 pontos. Foi a mesma quantidade de pontos que o Oliver Byrne teve na corrida passada. Então já é bem positivo, assim, pra ele, né? Como o piloto da Racing Bulls, mas também para a própria equipe, porque a gente sabe que vai ser difícil para muitos ali pontuar, e para Racing Bulls também não vai ser essa
facilidade, não. Foi uma coisa que até eu brinquei no último final de semana, né? Depois que a gente teve ali os resultados, era de que quais equipes teriam pontos, né? Do Berman. A Haas, agora faltam só 2 pontos em termos de corrida, mas o Williams, Sauber e Alpine continuam zeradas. Então, por quanto tempo ainda essas 4 equipes vão ficar atrás de um piloto que correu uma corrida só? Bom, agora a gente pode ir direto para a corrida, né, Débora? Aqui no começo ali da corrida a gente teve já o abandono do Verstappen, não exatamente no começo da corrida, nas primeiras voltas, assim. Foi na quarta volta. Foi quarta volta, né? Mas isso vai ficar marcado para mim, vai ser. Exatamente, né? Depois de 4 anos aí sem falhas no carro, quando que 2022 eles tiveram? 2022 eles tiveram um abandono. Que foi exatamente a última dobradinha da Ferrari antes de hoje, né? Até que na hora da transmissão o Sérgio Maurício perguntou e eu respondi rapidamente, se eu estivesse nos estúdios da Band, teria sido ouvido, que foi Bahrein 2022, a última dobradinha da Ferrari antes de hoje. Mas, cara, a largada já foi sensacional, a disputa ali do Sainz com o Verstappen, o Sainz conseguindo ultrapassar. E aí eu fiquei naquele temor que seria tipo que nem o GP do Brasil, aquelas outras etapas que a gente teve, que alguém ultrapassou o Verstappen, e na hora que começou a corrida ter aquele ritmo mesmo, em que os pilotos têm que assentar a sua velocidade, como disse a minha cachorra aí, Max Verstappen poderia ultrapassar. Mas, quando ele já relatou o problema do freio, eu também pensei, aquelas manias que o Verstappen tem, às vezes até de poder falar que teve alguma falha, algum erro, para poder ter perdido. Mas pior é que o Carlos passa por ele, né? Opa, eu errei. Aí depois ele fala, tô com problema no freio, gente, não tá bom aqui não. E aí depois já vem a fumaça, né? Tipo, foi uma sequência de coisas ali validando que tava ruim pro lado dele. E era aquela fumaça tipo Vaticano, né? Agora temos uma corrida decente. Hoje vamos ter uma corrida decente, hoje né? Vamos ter. Mas, Eu posso falar, eu fico com um pouco de pena de comemorar que o Max abandonou. Mas assim, cara, por mais que o Sainz tenha dominado a corrida inteira, tenha tido, sabe? Ele correu de forma dominante, igual o Verstappen corre. Foi gostoso. Mas é que é outra pessoa ganhando, né? Não é só isso. As possibilidades que você tinha de, se hipoteticamente ter uma bandeira vermelha, se hipoteticamente entra um safety car, como seria o resultado dessa corrida? Porque se fosse com o Max Verstappen no começo com o carro dele, cara, esquece. Ia ser a mesma coisa. Ia ser a mesma coisa, mas com o Sainz, a gente tinha aquela coisa até da ordem de equipe, da questão de que seria... o Lando, né? A própria corrida, eu acho que depois que o Verstappen abandona, foi pautada pelo que a McLaren estava fazendo também. Não só pela forma como a Ferrari estava trabalhando, mas a resposta da própria McLaren. Mas assim, um abandono que era inesperado, porque a gente não vê o carro da Red Bull tendo essas falhas, e eu acredito que seja algo que eles vão tentar resolver, porque não é a primeira corrida que o Verstappen tá reclamando dos freios, mas essa foi algo muito característico, né, que ele reclamou o final de semana inteiro, e aí depois eu tava lendo o relato dele, né, sobre o abandono, que ele fala que a hora que apagou as luzes pra largada, ele sentiu o carro... o freio parando de funcionar, ele travou o freio traseiro. E não tinha mais o que ele fazer, porque, tipo, travou o freio, ele foi fazendo as curvas do circuito e ele foi sentindo o carro, tipo, perder traseira. Ele foi vendo a dificuldade que ele tava tendo para poder guiar o carro no circuito. Aí a gente tem ali na segunda volta a ativação do DRS, que mudou para esse ano, né? Antes era na terceira volta, agora na segunda. O Sainz, ele notou que tinha algo errado com o carro do Verstappen e ele aproveita para poder usar o DRS e passar. Só que o Carlos, tipo, eu vou ter a ativação do DRS, passou o Verstappen, tinha a próxima para ele poder tentar se defender e ele viu que, tipo, o Verstappen, cadê? Porque pela característica do circuito e das zonas aí de ativação do DRS, né, era fácil do Verstappen dar o bote de novo e recuperar a primeira posição. Ele viu que isso não estava acontecendo. Então ele continuou com a corrida. E aí a gente tem essa diferença, né? Tipo, do que foi a corrida pro Carlos no restante, porque o Carlos estava ali preocupado com a possibilidade de ter um safety car e da corrida ser neutralizada. E aí ele provavelmente teria a prova prejudicada.
E com relação ao abandono do Verstappen, porque, tipo, é muito icônico, assim, não... Cara, não é nem por causa de, tipo, da dominância da Red Bull, enfim. Mas é que, tipo, pô, até um carro que é muito bom, ele pode dar problema. Exato. E a gente ainda teve essa questão de que é o primeiro abandono, salvo engano, do Verstappen, realmente desde aquela dobradinha da Ferrari, desculpa, no Bahrein. Foi no Bahrein. E por mais que o Verstappen vinha sempre reclamando de uma coisinha ou outra, eram coisas mais pontuais que parecia que, como você falou, era nos treinos livres e resolvia na corrida. E o que ele reclamava na corrida, o engenheiro dele passava para ele fazer alguma alteração no modo de condução, do volante, perfeito, ele continuava lá anos-luz da frente dos demais. E dessa vez não. Foi algo realmente que pegou ele. Você viu que depois da imagem deles no box, ele tava bem chateado com isso, né? Porque acho que você tem a possibilidade de, talvez, liderar a maioria das corridas da temporada, né? Conseguir vitória. E no final das contas acontecer algo assim, é ruim, né? E eu acho que foi até uma coisa que eu tava conversando com você, que a situação da Red Bull, eu acredito que vai ser resolvida rapidamente, né? Tipo, esses 15 dias que tem até a próxima prova, eles vão dar um jeito nesse freio e vão solucionar o problema. Mas é importante que eles façam realmente o reparo desse freio, encontre o que aconteceu, porque o circuito Suzuka ele exige demais os freios, né? A gente tem a 130R, que é uma curva muito rápida, mas tem as outras curvas de baixa também, que exigem muito dos freios. Até algo que foi interessante, que o Alberto Fábrega levantou essa semana, é que a Red Bull tá levando uma impressora 3D para eles poderem fazer peças pro final de semana. Então, um exemplo era o duto da refrigeração do freio, em que eles levavam um modelo para a corrida e no TL1, se eles viam que dava para mudar, eles confeccionavam um novo e assim eles poderiam ter um duto de freio, de refrigeração do freio para cada um dos treinos livres até achar o que responderia melhor para o carro. Não que isso tenha intervido alguma coisa com o freio traseiro do Verstappen, que foi outra coisa, mas é para a gente ver como a Red Bull ela já tem uma dinâmica de poder consertar ou alterar o design do carro no final de semana. Não é algo que nem as outras equipes têm que ir, mandar o projeto para a fábrica fazer a peça, mandar para o circuito. Para 2, 3. Exato, é uma coisa assim que a Red Bull realmente ela já está em outro patamar, outra discussão. Então, é o que a Débora falou. Eu acredito que para a Suzuka já tenham solucionado isso, sabe? Eu acho que eles já... Mas se não tiver solucionado, a gente se aprova. Exatamente. Quem sabe uma nova dobradinha aí, ou da McLaren, ou da Ferrari. Bom, e já para falar da McLaren, né, a gente tem a pergunta aqui da... Não, antes de trazer a pergunta da Esther sobre a McLaren, a gente vai trazer a pergunta dela sobre o Pérez, mas só avisar o pessoal, gente, como foi um final de semana bem puxado pra gente referente à cobertura do GP do Japão, que teve... Japão não, da Austrália, que teve F3, Japão, meu Deus. F3, F2, Fórmula 1, a gente até acompanhando as coisas que estavam acontecendo na Stock Car, da F4, da Indy, aí acabou o GP, a gente falou, pô, vamos fazer o nosso das perguntinhas, acabamos esquecendo, peço desculpa pra galera, mas já fica registrado, acabou o GP de Fórmula 1, podem mandar, principalmente os apoiadores que tem a gente no WhatsApp, pode mandar pra gente, faça como a Esther que manda as perguntas pra gente, e assim a gente pode ler a pergunta de vocês aqui no BBcast. Ela pergunta sobre o Pérez, né, que é uma coisa que a gente até discutiu bastante aí, que é quando o Max Verstappen tá fora da corrida, a obrigação do Pérez é vencer ou no máximo tá no pódio, né, e a pergunta dela é: a situação de Pérez na Red Bull fica mesmo ameaçada com corridas assim de vez em quando? Ou para a Red Bull, conseguir o Mundial dos Construtores é o suficiente? Esther, eu acho que assim, era uma corrida que a gente esperava um resultado melhor do Pérez. A parte ruim é que acho que dessa vez ele se classificou bem, ele conseguiu um terceiro lugar, mas foi punido por uma atitude que a gente muitas vezes não vê ele sendo punido, né? E nem outros pilotos, que foi ter atrapalhado outro competidor, né? No caso dessa corrida, foi ter atrapalhado o Nico Hülkenberg, estragado a volta da Haas, e no final das contas ele foi punido. Mas eu acho que assim, não justifica ele ter ficado um tempo ali preso
com outros competidores, tido dificuldade para poder ultrapassar. Ele tem um baita de um carro, né? Acho que por mais que seja um circuito difícil de ultrapassar, não justifica muito. Mas, em vista do que o Ricardo tá entregando, o Pérez não é um grande problema, né? E tem uma coisa, né, Débora? O Pérez não entregando, eu acho que o Lawson parado faz mais do que o Pérez. E vai lembrar que na Fórmula 2 existe um piloto aí da academia agora de pilotos da Red Bull, que é o Hadjar, que tá entregando, que é um moleque que tá conseguindo bom desempenho. Então, assim, para você jogar um Hadjar na Racing Bulls, subir um Tsunoda, chutar o Ricciardo e o Pérez e colocar um Lawson e um Hadjar na Racing Bulls, cara, para mim é o melhor cenário para 2025. Então, assim, eu acho que numa corrida em que você tem o Verstappen fora, era obrigação do Pérez ser realmente pódio, até vitória, porque um cara que se classificou em terceiro mostrava que ele estava tendo um bom desempenho, boa velocidade na pista, então ele deveria ter sido pódio no mínimo e disputado a vitória ali com o Carlos Sainz, e o Ricciardo tinha que ter entregue, né? Então, assim, eu tô puxando o Ricciardo para a pergunta da Esther, porque justamente são os dois caras que estão disputando abertamente essa vaga. E o cara que não tá disputando a vaga, que é o Tsunoda, desculpa, fez muito mais na corrida do que o Pérez. Foi muito mais destaque na corrida do que o Pérez. Acho que uma corrida assim mostra de novo, né, as falhas que o Pérez tem. Que ele foi muito bem ali no Bahrein e na Arábia Saudita, conseguindo a dobradinha com o Verstappen. Mas nessa corrida, ele deveria, primeiro de tudo, não ter se envolvido num incidente capaz de gerar uma punição para ele. Acredito que se ele estivesse no terceiro lugar, ia ser um pouco mais fácil dele pelo menos terminar tipo, no segundo lugar ou tentar buscar o Carlos. Mas ele se colocou numa situação ruim. Mas, de qualquer forma, né? Não deveria ter perdido o tempo que perdeu ali, tipo, por exemplo, com o Piastri. Não o Pérez simplesmente esse final de semana, sim, da mesma forma que o Carlos Sainz demonstrou para todas as outras equipes que ele é um cara desempregado e consegue entregar muito mais do que quem tá empregado. E aí você já tem até fala do Horner, né, Débora, depois falando, olha, o Carlos Sainz é um cara que entra no radar das principais equipes em decorrência dele tá desempregado e entregando muito, os contratos estarem acabando, é para se preocupar. É aquela coisa que, cara, se você tá dentro do carro, você vê isso, é para ficar com sangue nos olhos e buscar o resultado. Não deixar um cara que nem o Carlos Sainz se destacar numa corrida em que você era obrigação estar ali na briga pela vitória. Eu não sei o quanto que, assim, seria interessante pro Sainz voltar pra Red Bull, né? Mas a Red Bull mostrando que tem interesse nele, automaticamente acaba ajudando no mercado de pilotos até o Sainz a negociar uma outra vaga, né? Assim, até a gente tá falando, né, do Sainz ainda estar buscando uma vaga ou tentando mostrar serviço para poder conseguir um lugar, mas ninguém sabe ainda, tipo, a quantas anda a negociação dele com outra, pra onde ele vai, né? Mas que ele tá fazendo muito, tá. E é importante também que, assim, tipo, 16 dias depois da cirurgia, ele vem São Também. Bom, a gente podia falar do Carlos agora. Não, a gente ia entrar na questão do Carlos, porque o Carlos foi o que ditou as mudanças de estratégias da Ferrari e da McLaren, né? Porque o Carlos, quando ele já desembestou ali na liderança, gerou a dominância Carlos Sainz, ele fez com que a McLaren e a Ferrari começassem a pensar em estratégias para a disputa da posição do segundo lugar entre Leclerc e a McLaren, né? Entre o Leclerc e o Lando Norris. A Ferrari chamou o Leclerc mais cedo para o box. Nisso, a McLaren chamou o Piastri também. E ali a gente até imaginou que a disputa de posição seria entre o Leclerc e o Piastri, mas não, era a Ferrari realmente aí apresentando uma alternativa para poder fazer com que o Leclerc ficasse mais tempo com pneus bons e mais rápidos do que o Norris. Deu resultado porque quando o Norris parou, voltou atrás do Leclerc e depois disso não perdeu mais a posição. Acho que foi interessante, assim, tipo, essa mecânica da questão da estratégia. Eu gostei da Pirelli ter mudado a gama para esse final de semana. Eles trouxeram a gama mais macia de pneus. Ano passado foi intermediária. Eles tentaram fazer com que a corrida tivesse uma mexida ali, né? Pra estratégia, conseguissem fazer 2 paradas. Funcionou, teve uma mudança ali, tipo, das equipes mesmo, até largarem com a
ideia de ainda fazer uma parada só, mas eles acabaram vendo que, tipo, em questão de ganho, performance, era melhor trocar uma segunda vez. E foi legal ver essa briga ali, né? Carlos Sainz, Charles Leclerc e o Lando Norris pelo pódio e a movimentação deles ali nos boxes. O Carlos até teve uma vantagem, né? Que ele não foi de fato incomodado ali, tipo, pelo Lando ou pelo Leclerc, assim, tipo, deles se aproximarem e buscar ele. Então ele fez uma corrida um pouco mais livre, pôde conservar mais o pneu, mais os freios do carro, então para ele foi bem importante. E uma das coisas que até o Sainz ressaltou é que para ele ter conseguido essa vitória, foi muito bom para ele não ter sido ameaçado e não ter tido a entrada de um safety car, né? Uma neutralização da corrida, porque ia ficar mais complicado para ele, até porque ele ainda tá se recuperando de uma cirurgia, né? Então, assim, não estar em um embate direto com ninguém facilitou a vitória do Sainz. Mas foi bem interessante aí a gente ver essa mecânica do GP da Austrália em questão de estratégia, da forma como as equipes lidaram. E fica aí, né, os parabéns pra Ferrari, quando ela quer, ela consegue acertar a estratégia, acertar stop. Tava todo mundo assim apreensivo tipo, deles acertarem, mas nossa, fizeram tudo certinho. Mas sabe por que eles conseguiram fazer uma boa estratégia com o Leclerc? Porque o Carlos Sainz já tava liderando, tava num ritmo bom, ninguém tinha que pensar em estratégia pro Carlos Sainz. Porque o Carlos Sainz entrava no rádio, não, meus pneus estão bons, não, eu tô ótimo, meu ritmo tá perfeito. Agora eu preciso trocar. Não, e ele pegando ar limpo, ele tava com freio refrigerado, o carro com uma refrigeração boa. Não havia perda de. Ele não pegava vácuo, não pegava turbulência. Então o desgaste de pneus estava ótimo. Perfeito. O Carlos Sainz estava no melhor cenário que um carro da Ferrari podia estar, que é ficar de cara pro vento. Aí, pessoal, todo mundo vai pensar pro Leclerc. E aí, quando eles pensaram pro Leclerc, falaram, não, vamos chamar ele mais cedo, fazer isso aqui, que a gente pega a McLaren de surpresa. Assim, e isso vai entrar também depois no que a gente vai falar sobre a troca de posições entre o Lando Norris e o Piastri. Mas foi um final de semana bem produtivo assim, para a Ferrari. Eu acho que tem nesse ponto, né, de que eles verem que se eles conseguem acertar um dos carros de forma que ele possa seguir o que foi planejado para ele, ou que ele não dependa de todos os estrategistas, eles conseguem focar melhor na corrida do segundo piloto, que foi que eu acho que aconteceu em Las Vegas. Quando o Carlos Sainz não tinha chance de fazer nada, não ser produtivo em Las Vegas, eles focaram só no Leclerc e conseguiram fazer com que o Leclerc tivesse um bom desempenho. Então eu acho que a Ferrari, quando ela parece que realmente ela tem 2 jogos de estrategistas, mas os 2 jogos tem que pensar só para um piloto, né? Quem sabe aí seria o momento do V-Surf de aumentar o número de pessoas atuando no final de semana. Acho que depois dessa corrida, né, fica mais claro que a Ferrari é realmente o segundo carro atrás da Red Bull. Eles não têm o ritmo da Red Bull, mas eles têm um carro ali para poder realmente ser o segundo no Mundial de Construtores, pelo que está se desenhando. É o carro que tem mais ritmo entre o restante do pelotão. Foi até algo que o Lando Norris ressaltou, né? McLaren ainda tá pelo menos 1 ou 2 passos atrás da Ferrari. Eles não têm ainda o mesmo carro para poder brigar. A vantagem da McLaren nesse fim de semana de ter conseguido um pódio e um 4º lugar foi porque as características da pista favoreceram o carro deles e eles conseguiram desbloquear um pouco mais de velocidade ao longo da volta. Isso acabou ajudando no ritmo deles, mas tipo, eles não estariam nem mesmo num pé de igualdade ainda da Ferrari, né? Por mais que ali em algum momento da corrida a gente até pensasse, tipo, o Norris tentar buscar uma vitória, tentar atacar o Sainz, mas não era real, essa possibilidade também não era palpável. E fica aqui meu comentário que o fã lazarento que encheu o saco do Norris, né, falando, quando você vai conseguir uma vitória? Muito bem feito você ter recebido no dedo do meio, seu... Não, é um babaca que porque idiota. assim... E o pessoal falando que o Lando sentiu, gente. Tipo, cara o Lando, pra quê? O Lando sentiu. O Lando mostrou o dedo e falou: nossa, que cara babaca. Eu tô aqui ganhando milhões correndo de carro de Fórmula 1, viajando o mundo inteiro. E o idiota quis fazer um videozinho à toa pro TikTok dele. Haha. Que bom, conseguiu. Conhecendo o Lando Norris, foi mais ou menos isso que ele fez. Mas, sei lá, cara. Sabe que o Lando Norris, o ruim, cara, é que ele é palmeirense. O Lando, eu sei como é que você se sente. É que nem a gente quando alguém grita: quando que a gente vai ter um Mundial?
É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. mesmo Então, sentimento. fica tranquilo, Lando Norris, fica tranquilo. Mas vou dizer uma coisa, teve um momento ali que eu achei que a vitória do Sunbird no final de semana passado tinha alinhado as coisas pro McLaren, sabe? Tipo assim, os chakras se alinharam, o Verstappen vai abandonar, o Sunbird ganhou o final de semana passado, agora vai vir a Porque se vitória da parar pra McLaren. pensar, o Cassidy abandonou no Brasil, que é o líder da Fórmula E. Né? Agora vamos. Agora vamos. Mas eu acho que assim, acho que a vitória do Sunbird, assim, dá uma moralzinha pra McLaren em si como todo, né? Mas é pra você ver como é realmente uma coisa de momento, né? Que a gente teve de triunfo na Fórmula E, na Fórmula 1 a gente já foi pra segundo, terceiro lugar, na verdade, Mas terceiro pelo menos lugar. é o primeiro pódio, né? E a Indy cagou de vez, né? A Indy foi de raça. Cadê as críticas? Porque acho que vale a pena dizer, né? Que Zac Brown renovou seu contrato com a McLaren, então está garantido até 2030, atuando como CEO da McLaren, né? O nosso contratador de patrocínios, né? O cara que lida aí com as pessoas e com as marcas que ele vai trazer para as categorias em que a McLaren está presente. Está renovado, mas vou deixar aqui também novamente a minha crítica, senhor Zac Brown, que quando foi para criticar a Fórmula E, desceu o pau, falou mal lá, né, do que estava acontecendo na Fórmula E, quis cantar dar uma de gostoso pra cima da Fórmula E. Estamos tendo vitória onde? Na Fórmula E, olha só que loucura, né? E não fez, só deu RTzinho nas coisas, não, cadê? O pedido de desculpas formal. Não estou aceitando, tá bom, Zac Brown? Não aceitei. Sua renovação foi muito bem-vinda. Mas, filho da mãe, cadê? Cadê o seu pedido de desculpa formalmente para Ian James? Não vi. Então, assim, estou com raiva. E é bom que não tenha ganhado na Fórmula 1. Muito bem feito. Pegando pesado. Não ganhar na Fórmula 1 é pegar pesado. Mas vamos prosseguir aqui até no que se refere à mudança de estratégia da McLaren de trocar de posição do Piastri com o Lando Norris. Ai, gente, o pessoal tem muito uma vontade com a McLaren. E olha que eu torço pra... Não, olha só. Até que na hora que a McLaren fez essa troca, tava tendo debate, e eu acho muito interessante, pessoal. Não, que o Carlos Sainz tem que ceder a posição pro Leclerc. Tem que ceder o cacete. O Carlos Sainz no final de semana inteiro foi mais rápido, só o TL3 que não. Mas foi mais rápido do que o Leclerc. Talvez se tivesse corrido na Arábia Saudita tivesse um desempenho melhor. Exatamente. Classificou na frente do Leclerc. Aonde que o Sainz tinha que dar a posição? Porque até mesmo o Leclerc estava rodando menos do que o Sainz. Estava muito mais lento, sabe? E assim, a questão é que realmente a troca do Lando Norris pelo Piastri fazia sentido. O Piastri se classificou atrás, o Piastri estava virando muito mais baixo e o Lando Norris estava chegando no Piastri. O Lando ia passar o Piastri de qualquer forma. O que a McLaren fez? Poupar os pneus do Lando, eles inverteram a posição, gente. Poupar os dois pilotos. Foi a situação correta ali. Tipo, a posição do Lando era à frente do Piastri. O que ele tomou foi o golpe da Ferrari, que conseguiu passar ele em pista, né? Ninguém contava que a Ferrari ia fazer boa estratégia. Ninguém contava que ia acontecer isso e ocorreu, né? Então a McLaren, ela tentou, tipo, vamos inverter a posição, porque a posição do Lando é realmente à frente do Piastri. E aí é engraçado, né? Que ficou todo mundo assim, tipo, incomodadíssimo. Porque, poderia ser o pódio do Piastri em casa. Mas, cara, não era um pódio real. Tipo, e você provavelmente ia ter que frear o Norris em desempenho pra poder ficar atrás do Piastri. Tipo, não fazia sentido nenhum, sabe? E se eu não me engano, o Norris chegou com quase 10 segundos à frente do Piastri, uma diferença muito grande. Até o Piastri depois, né, falou a atitude que a McLaren tomou era a atitude que tinha que acontecer. E ele falou, gente, eu tô esperando uma hora eu ter um pódio, mas não é dessa forma que tinha que ser. Tipo, a equipe fez a melhor escolha, né? E outra coisa, acho que vale ressaltar, né? Era um fim de semana em que eles tinham a condição de pontuar muito bem com os dois carros. O Hamilton tinha abandonado, né? Então, pelo menos um dos carros da Mercedes não ia estar levando ponto esse final de semana. Depois a McLaren acabou tendo uma baita de uma sorte de nem o Russell pontuar.
E o Alonso ter sido punido nesse combo, né? Então, assim, tipo, eles capitalizaram o máximo de pontos que conseguiram em uma etapa só. Pô, cara, acho que a atitude foi correta. Não, e outra coisa, né? Se você olhar o Mundial de Construtores, a Mercedes e a Aston Martin, cada uma, Mercedes tá com 26, a Aston Martin tá com 25, a McLaren tá com 55 pontos, 30 pontos de diferença para as outras duas. Então, assim, pô, maximizar os pontos e garantir resultados, porque o campeonato tá apenas no começo. A Star tinha perguntado isso, né? A gente já acabou respondendo. Exatamente, Star. Obrigado aí pela pergunta. A gente acabou respondendo essa pergunta. Mas ela falou que a gente achou da McLaren fazer jogo de equipe correto. Eu acho que assim, mesmo saindo a terceira etapa do campeonato, que não precisaria fazer algo do tipo. Mas. Não, pera, o que eu quero dizer, tipo, não precisaria fazer. Mas. É que assim. A atitude é correta a partir do momento que o Norris estava à frente do Piastri e ele era mais rápido. Na Ferrari, tipo, a pessoa fala, mas se tivesse invertido o Leclerc com o Carlos, eles tinham saído da Austrália como líderes, né? O Charles ia conseguir os pontos que eram necessários para poder estar à frente do Max e ia ser interessante para a Ferrari. Só que, gente, tipo... A Ferrari, ela tá brigando pelo segundo lugar no Mundial de Construtores. Independente de se invertesse, tipo, não vai fazer bulhufas de provavelmente diferentes. E o desgaste que você teria de, tipo, tá, beleza, o Carlos tava muito mais rápido que o Leclerc. Ele vai ter que frear, reduzir pro Leclerc chegar. Tem muito risco dele, tipo, esfriar os pneus, dele ter algum erro que ia comprometer a corrida. A partir do momento que, tipo, o Leclerc não estava imprimindo um ritmo rápido, ele ia ter que se podar para poder preservar o carro dele. Tinha muito mais chance do Lando chegar nas duas Ferraris com eles fazendo uma estratégia bosta dessa, do que ter deixado o resultado da corrida correr desse jeito. Não, e tem uma outra coisa. Primeiro eu vou falar do... o Piastri merecia o pódio em casa. Gente, Piastri merecia, com certeza. Mas é o seguinte, não, merecia assim, vamos pôr ele no pódio. Mas só que assim, Mundial de Construtores no final do ano, não olha se o teu piloto foi pódio na casa dele ou não. Olha quem tem mais pontos para poder ter a divisão de dinheiro. Né? Oi? Não é um bingo, né? Tipo, você conseguiu um pódio, mais uns pontos aí pra você que conseguiu colocar o piloto da casa no pódio. Então, não tem isso. E outra coisa, o Leclerc ser líder, gente, ele ia ser líder por uma etapa só. Japão, dificilmente, só se o Verstappen quebrar de novo, mas o Verstappen ia ganhar. Então, tipo assim, cara, tipo, ia ser, pra mim, desculpa, ia ser frustrante pro Leclerc. Ia ser tipo assim, você dá o pirulito pra criança, a criança dá uma, duas lambidas, na terceira você dá um tapa na cara da criança e tira o pirulito dele. Você sabe que não é real, cara, não é real. Não. O Verstappen, o Leclerc liderar por uma etapa não é real. Não faz. Exato, Ai, gente. Meu Deus. Então, assim, não. Pra quê? Eu acho que o choro é muito pra pouca coisa, sabe? Pra pouco leite derramado. Tem uns pilotos que tem um fã-clube muito... Vamos falar de fã-clube? Vamos falar aí do que aconteceu do George Russell com o Fernando Alonso pra fechar o podcast. Ai, gente... Eu vou ser sincero. Eu fui dormir com uma opinião e a hora que eu acordei eu achei que as pessoas estavam muito loucas, velho. Eu vou ser sincero. Eu entendo a punição do Alonso, achei correto no quesito de esportividade, você preservar pilotos, mas a justificativa e o que queriam que o Fernando Alonso fizesse era ridículo. Porra, mano, o piloto não pode fazer uma estratégia diferente de usar o traçado de forma diferente porque tem alguém perseguindo ele. Não pode. Você não pode traçar um formato de... Não, sabe o que eles querem? Que todos os pilotos pilotem igual o Charles Leclerc. Todos sejam um panguá na pista, que aceite que quem tá vindo atrás ultrapasse. Porra, não tem coisa mais gostosa do que assistir o Fernando Alonso defendendo posição, gente. O cara é foda, o cara consegue. Concordo que do jeito que ele fez, ele induziu o Russell, que é o cara mais fácil de ser induzido ao erro. O Russell é o cara que, se você... Mano, você consegue vender um Peugeot 206 para o George Russell. O George Russell é o cara mais fácil de comprar carro usado do mundo. Porque o tanto que esse cara é induzido ao erro é impressionante. E pior é que assim, eu fico com dó do Russell, porque não é a primeira corrida, né? Tipo, ele tem uma sequência de erro
Que Singapura. é porque ele tá acompanhando outro piloto e, tipo... Singapura, o Norris fez a mesma coisa com ele, induziu ele a erro da proximidade E do funcionou. muro, deu certo. Cara, é impressionante. E acho que assim, batalhando com o Alonso, a malandragem tem que estar, o alerta tem que estar ligado, né? Não dá pra poder contar. Mas... O que esses pilotos têm, desculpa, de idade, Fernando Alonso tem de Fórmula 1. Até eu achei engraçado, né? O Alonso fez uma lista de corridas que tinha acontecido a mesma coisa, que nada. O cara lembrava de tudo isso. Ai, Alonso, eu não 2005, lembro nem Imola, por nenhum. 2004, GP do Brasil 2023. Eu gostei, assim, da lista. Mas, gente, assim, um incidente... É até interessante, né? Porque o pessoal ficou brigando de... Mas ele fez break test e não sei o quê. E não fez. Ele não... Assim, não foi por isso que eles investigaram. Já começa por aí. Foi porque ele fez o Russell de bobinho. Não, pior que nem foi isso. Porque o relatório é muito bom, né? Eu tava lendo agora. São 2 páginas bem interessantes. Mas tem uma coisa que fica bem claro pra quem não entendeu o que foi a punição. Eu vou ler aqui rapidinho que eu tô com o documento aberto. Mas eles falam que em nenhum momento... o artigo que eles utilizaram pra poder punir o Alonso, né? Em nenhum momento um carro pode ser conduzido desnecessariamente devagar. Então, eles alegam que teve um momento ali que o Alonso deu uma freadinha, então ele tava um pouco mais devagar do que deveria. Ou de forma irregular, ou de uma forma que possa ser considerada potencialmente perigosa para outros competidores ou qualquer outra pessoa. Aquele negócio, né, de você não ter uma condução perigosa, né? E aí eles até consideram a manobra que o Alonso fez incomum, isso que não deveria acontecer, mas em nenhum momento, tipo, eles puniram ele pelo break test. Se ele tivesse sido pelo break test, ia ser uma punição deveria ser uma punição de desclassificação. Porém, no GP da Arábia Saudita que teve, né, de 2021, em que o Verstappen fez o break test com o Hamilton, ele foi punido só com 10 segundos. E o do Verstappen, vamos dizer Era que, claro, que foi mais claro o break test. Uhum. E era um break test muito mais perigoso, porque o Hamilton bateu, quebrou a asa, podia ter abandonado a corrida, né? Uhum. Não, tudo bem que o do Russell foi perigoso, porque, né, ele fácil, ficou, mas não foi break test que o Alonso fez. E aí, acho que também, olhando pela situação... Que quem foi julgar isso daí foi o Masi. Eles aproveitaram que o Masi tava lá no paddock e falaram: Masi, vem cá, dá a tua opinião aqui. Então, aí a atitude do Alonso não foi considerada antidesportiva, né? Mas tem uma parte bem interessante do documento. O Alonso, eu acho que ele faz cara do gato de botas quando vão punir ele, porque os caras sempre podem ver. Toda vez que punir ele, fala: não, a gente tá punindo, mas ó, você foi bonzinho, você foi gente fina, você foi legal. Então, aí acho que tem uma coisa que eu queria ressaltar aqui da questão do documento. Eu achei que o Russell também foi um pouco panguá na questão de, tipo, da declaração dele. Porque ele pega e fala assim, o Russell, ele explicou pros comissários que do ponto de vista dele, a manobra do Alonso foi errática. Que é tipo quando o piloto não mantém uma constância do que ele tá fazendo, ele tem um desvio ali. Sim, porque ele tá defendendo a posição, né? O George Russell queria o quê? Que ele mantivesse o traçado a todo momento? E aí que ele foi pego de surpresa com essa aproximação incomum e repentina, né? E que o resultado disso foi o menor downforce no apex da curva e ele perdeu o controle. E aí os comissários analisaram, né? O Alonso falou que ele tinha reduzido a velocidade 100 metros antes, que foi uma forma que ele escolheu para poder evitar a ultrapassagem do Russell. Então ele fez isso para poder frear um pouco antes e na hora da saída da curva ele ter como acelerar um pouco antes, e que isso foi uma forma de tentar se defender porque o Russell tinha chegado nele e tinha clara a chance de ultrapassagem, né? E só que aí a direção, né, os comissários falam que embora a quantidade de redução que o Alonso fez fosse muito pequena e não foi o principal motivo da desaceleração do carro. E a redução da marcha também, na questão ali do Alonso, também, tipo, entrou nesse comentário, né, dos comissários. Aí, o mais engraçado disso tudo
é que eles falam, né, tipo, que a punição do Alonso foi dada em cima da forma como ele fez essa desaceleração, que ele tava sendo constante nas outras voltas e nessa única que não, mas que eles não estavam punindo o Alonso pelas consequências do acidente, do tipo assim, meio que foda-se que o Russell errou e bateu e não terminou a corrida, tipo, não foi por isso que foi aplicado o drive-thru, né, pro Alonso. E eles também não tinham como, diante do que foi apresentado, das provas em telemetria, dos vídeos e do que foi conversado entre o Alonso, o Russell e os representantes das equipes, que não tinha como eles dizerem que, tipo, o Alonso tinha feito aquilo de propósito, no intuito de que o Russell, tipo, batesse ou abandonasse a corrida, não conseguisse ultrapassar ele. Então, assim, tipo, foi uma bela de uma passada de pano, foi mais assim, ai, gente, vamos punir, do que realmente foi uma punição válida, Eu sabe? acho que só puniram por causa do esquema do Ben Solaim. Tipo... Que o Ben Solaim tirou aquela punição que seria do Alonso no GB da Arábia Saudita no ano passado. Não, interveio. Mas eu acho que foi justamente por isso. Falou assim, Alonso, a gente vai te punir, mas... Desculpa, cara, foi aquilo, desculpa, mas... Desculpa, a Mercedes entrou aí com mas aí pedido de verificação. Mas dá pra entender a Mercedes, né? Saiu com os 2 pilotos zerados. Sim. A Aston Martin estava pontuando bem. Se tivesse mantido a posição do Alonso, a Aston Martin estaria à frente, né? Porque, salvo engano, deixa eu só confirmar aqui. A Aston Martin passou a Mercedes. Não, deixa eu só confirmar aqui quanto que seria de pontuação. O Alonso chegou primeiro em que posição? Em quinto, né? Em sexto. Então, ele seria 8 pontos, com 6 do Stroll seriam 14 pontos. Ele estaria exatamente 1 ponto, com 27 pontos, e a Mercedes com 26 pontos. Então a Mercedes sairia atrás da Aston Martin nesse GP no Mundial de Construtores. Então foi muito mais, a Mercedes foi lá e assim, o Russell deve ter sido instruído, ó, cara, tenta fazer com que o Alonso seja punido pra gente poder ficar à frente deles no Mundial de Construtores, porque... É porque a hora que termina a corrida com o resultado, a Aston Martin tava na frente da Mercedes. Com 27 pontos. E com a punição do Alonso, eles voltam a ficar atrás. Então, assim, puniram mais pra poder, tipo assim, coitada da Mercedes, tá tão fodida, 2 pilotos a menos, Lewis Hamilton abandonou com o carro, sabe, fazendo barulho de Chevette. Já tá autografando o boné da Ferrari. Exato, então assim, foi realmente mais pra remediar, sabe? Mas, eu acho que assim, a punição vem mais no sentido de... A real briga mesmo é entre a Mercedes e a Aston Martin, né? Tipo, eles estão disputando realmente o Mundial ali, a McLaren estaria numa disputa com a Ferrari e a Red Bull sozinha. Então, vamos analisar isso aqui, e resolveram punir porque é realmente a disputa da temporada que tá tendo. Mas... o documento é muito chulo, sabe? Tipo, o negócio, a punição é ridícula, sabe? No BBcast, eu vou deixar a versão dele traduzida para vocês ler, o arquivo em PDF. É bem interessante de ler, eu tava lendo aqui, a gente conversava. Realmente, assim, eles rodeiam para tentar justificar, sabe? Se eles tivessem justificado pelo break test, você fez break test, acabou. Então, porque eles citam a telemetria, mas eles não falam, tipo, naquele ponto ele desacelerou exacerbadamente, né, tipo, pra fazer o break test. Eles conseguiriam verificar isso, né, tipo, tem um jeito muito simples de fazer o break test. Mas ele fez, foi a malandragem do Alonso, ele desacelerou um pouco antes, o Russell estava desavisado, né? Estava esperando agora que... o piloto tem que fazer sinalzinho. Não, eu vou desacelerar aqui, amigo. Você tá me atacando, mas eu entendo, tá? As pessoas que acham que, tipo, foi muito branda a punição. Mas, gente, tipo, ele não foi a punição não é por break test. O documento não é por break test. Se tivesse sido por break test, sim, os 20 segundos seria pouco, né? Se eu vou parar pra poder pensar. Porque o Verstappen fez break test e ganhou 10. Mas é que agora a gente tá em outro momento da Fórmula 1 em que os parâmetros de punição são outros. Então, em questão de punições, né, tipo, seria quase a mesma coisa que o Verstappen fez lá. Poderia ser pouco, mas não foi break test. Não foi isso que a FIA puniu ele. Puniu ele porque ele é malandro.
Você é malandro, meu filho. Ele tava lá malandramente. Pegadinha do malandro. Foi Ele isso. tava lá malandramente, vivendo como Alonso. Ele fez a gracinha dele e achou que, tipo, ninguém tá vendo, sabe? E aí fala, Alonso, vem cá, vou punir você. E fica aí, fica na paz, tá, Alonso? Depois você vai lá nas suas redes sociais, faz um post listando todas as corridas que você fez, a mesma coisa e nada aconteceu. Mas assim, nessa aqui, meu chapa, a gente vai ter que te dar uma puniçãozinha, assim. Mas é só um drive-thru que convertido no final da corrida é 20 segundos, você vai perder 2 posições aí, mas vai em paz, meu querido. Não, aí eu fico imaginando, porque o Tsunoda só tinha ganhado 5 pontos. Aí eu fico imaginando a Racing Bulls, todo mundo lá comemorando, né? Pô, ganhamos 5 pontos, que legal, o Tsunoda ganhou 5 pontos. E aí aqueles caras que ficam motivando o Richard, né? Fica lá, pô, Richard, fica tranquilo, 5 pontos. Dá pra você pegar na próxima corrida. Alonso foi punido, o Tsunoda tirou 6 pontos. Ricardo, tá fudido. São 6 pontos. São 6 pontos, tem que fazer 7 agora. Tá precisando chegar no 7º lugar aí, cara. Porque agora não é você pontuar, você tem que pontuar e torcer pro Tsunoda não pontuar. E não tá fácil. E ainda mais no Japão, meu filho. No Japão, os caras vão colocar ali o Godzilla pra proteger o Tsunoda. A Tsunoda disse que, né, que é um bom resultado aí no Japão. Ai. Tsunoda, no meu coração, Tsunoda já pode no Japão. É isso, galera. A gente acordou pra poder ver a vitória do majestoso Carlos Sainz. Viu o Papi Sainz feliz, que legal que... Primeira vitória do Carlos Sainz que o pai dele tá presente. É verdade, né? Exato, o pai dele não tá. Tá. Só corrida de madrugada. Quem tiver que dormir, tem que dormir. E a gente leva o velho pro Japão. Vamos levar. Dobradinha da Ferrari. Tô muito feliz. O Valés tá até agora comemorando lá. Quem tá em Curitiba já tá ligando pra polícia que tá incomodado. Eu até jantei macarrão hoje. Jantamos macarronada. Jantamos macarronada hoje. Então é isso. Parabéns. E o Carlos Sainz tá fazendo muito bem o seu trabalho, né? Se a Ferrari quiser ficar com você, aí conversa ali com o Zac Brown pra poder ver se a gente consegue um terceiro carro. E agora o que acontece é que os pilotos, né, os 18 pilotos que têm apêndice estão indo para o hospital retirar o apêndice. Se morassem no Brasil e tivesse o SUS, não teriam que gastar dinheiro com isso, mas como eles são fodidos por morar na Europa, vão ter que pagar. Agora é uma cirurgia estética? Pode ser considerada uma cirurgia estética. Eu estou pensando em fazer, porque assim, talvez as coisas que tá acontecendo na minha vida, eliminando o apêndice, seja uma coisa interessante. E digo mais... Achei de uma sagacidade quem fez aquele chaveirinho de apêndice e deu pro cara. Achei muito bonito. Muito bonito. E eu acho que o perigoso é o Verstappen tirar apêndice e ficar mais rápido do que ele já é. Eu acho que as pessoas têm que bloquear ele nisso. Não podem permitir que ele tire apêndice. Não podem permitir que ele coma piruá, né? Essa coisa de vir muito pro Brasil aí, comer pipoca, tomar banho de pipoca, não podemos deixar. Verstappen está proibido de visitar a Bahia. Exatamente. Pessoal, agradeço a todo mundo. A nota da corrida. A nota da corrida. É tradição. Eu começo a despedida, você fala 10, né? Não tenho o que falar. Eu vou dar 9,5, porque eu tenho uma crítica a fazer. Apesar de ter sido muito boa vitória do Carlos, momento emblemático, está um cocô as disputas das corridas. Porque, assim, teve uma coisa ali, a gente teve um entretenimento do Alonso com o Russell, mas, gente, o resto, meu Deus. Posso falar por que não teve tanta disputa em pista? A gente tava com 3 pilotos a menos na pista. Mas... E as Alpines, Débora, as Alpines não estão fazendo porra nenhuma. Não estão fazendo porra nenhuma. Sabe? Aí teve o Joe também abandonou mais cedo. O Bottas... Não, o Joe não abandonou, ele terminou a corrida. Ele não teve problema de câmbio? Ele teve o problema, mas o carro voltou a funcionar e ele terminou de correr. Não funcionou bem, né? Porque... Não, eu achei uma sagacidade que depois de 3 corridas com o mesmo problema, o Valtteri falou, então a gente tá com problema no carro ali, né, das trocas das... Não, se fosse da marcha também tava, né? Mas é da rosca da porca ali, da roda, né? Então eles estão com problema. É um problema generalizado. Ele de novo com dificuldade ali. O Diogo, o carro fudido. Gente, a Sauber, né? É até interessante que quando traduz o kick, né? Tipo, em português é chute. Chute a Sauber! O chute a Sauber tem que chutar mesmo. Porque assim, nossa, tá ruim. Mas digo isso, acho que daria 9,5, porque tá faltando a sagacidade do pessoal ali, umas disputas, uma coisa que seja interessante. Mas, a gente não comentou, tem que comentar isso. As Haas pontuaram, né?
Terminaram nos pontos. O que faz uma boa administração? E teve até um panguá, eu comentei isso, falei, nossa, como faz bem uma administração nova na equipe Haas, que os 2 carros pontuassem. Aí um idiota vem e fala, mas a equipe fez o carro em 30 dias. Não, isso mostrava que o carro tem potencial, mas era mal gerida. As atitudes da equipe, né? Enfim, os 2 carros nos pontos. Óbvio, o Magnussen pontuou porque o Russell abandonou. Mas é interessante que teve todo esse rolê aí, a Haas pontuou, e o Albon, coitado, brigando com eles, tentando ali, o cara que assumiu o carro do Sargent não conseguiu levar o ponto. E mesmo com a punição do Alonso, não veio o ponto da Williams. Então a Williams rodou o final de semana inteiro como um cão arrependido, tentando buscar os pontos e não rolou. Sabe que até isso pode ter sido levado em conta na punição do Alonso? Se dá a desclassificação que nem o pessoal queria que desse a desclassificação para ele, o Albon ia pontuar e você mudava até o cenário do Mundial de Construtores. Então, assim, tem até tudo. Às vezes a pessoa que vai dar a punição. É que era o Johnny Herbert, né? Um dos caras que tava analisando a punição. E, cara, Johnny Herbert, pra pensar, não é. E acho que bem um pouco longe das decisões esse final de semana. Não, ele nem foi isso, eu nem vi ele lá nesse filme. Não vi bem isso também. Mas... Nem a esposa do Horner, significa que então as coisas, né, resolveu, né, essa patifaria toda aí. Isso não levar. Eu achei ótimo a Red Bull que você entrava no mídia deles pra pegar as fotos. Era tanta foto do Marco, o Christian Horner e o Verstappen naquele media center, que eu fiquei, gente, o que tá acontecendo aqui nesse... É isso aí, uma panfletagem de fotos dos 3 juntos. Quem tiver precisando aí pra fazer post, avisa. Exatamente, pessoal. Vamos agradecer a todo mundo que ouviu o BBcast até aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Que Deus abençoe outra vitória do Carlos Sainz.